Amado Jesus. Amém. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vou entrar aqui Quero que os irmãos abram aqui no tema da campanha, que é Lucas, capítulo 1, versículo 37, que diz: porque para Deus nada é impossível. Vocês podem repetir comigo, irmãos? Porque para Deus nada é impossível. Eu não sei como que você entrou aqui, irmão. Eu sei como eu entrei. E desde o momento que eu entrei aqui, ontem, né, eu já tenho ouvido Deus falar no meu coração, através do irmão Leandro, através de todos que tiveram oportunidade. E hoje não foi diferente, irmão. Eu fiquei impactada ali porque eu estava trocando de roupa para vir para cá. E vou voltar um pouquinho. Quando eu fiquei sabendo que eu ia pregar, e o João Lucas, como sempre, todo dia: mamãe, a senhora tá lendo, a senhora tem que pregar. Eu falei: meu filho, calma, ainda falta um mês. Mamãe, tá. E aí, chegando a semana de vir pregar, as coisas tudo normal. Eu falei assim: eu tenho alguma coisa errada. Não tá dando nada de errado, tá chegando meu dia de pregar, o inimigo não tá me afrontando, não tá fazendo nada. Por que eu pensei isso, irmão? Sexta-feira ele se levantou. Mas ele se levantou, usou meu esposo, se levantou com força. Mas eu falei: tu tá derrotado em nome de Jesus. Eu sei que é porque eu vou estar naquele lugar, trazendo a tua palavra. Eu vou estar louvando o teu nome, engrandecendo. Irmãos, e eu fui fazer o que a gente tem que fazer. Porque não adianta a gente bater boca, porque a gente sabe que não é ele, irmão, é o que há nele. E aí eu fui orar, falei: Senhor, tá repreendido. Mas por que isso aconteceu, irmão? Eu vou falar pra vocês, porque aqui a gente tem que ter sinceridade de falar a verdade, né? Porque não adianta a gente falar o que não é verdade, porque os irmãos podem saber que não é, mas Deus sabe. E eu, com toda a sinceridade do mundo, irmão, eu confesso pra vocês que eu estava numa zona de conforto, ultimamente. Tava tudo bem, pra que eu vou orar, irmão? Ah, não vou acordar não pra orar. Não voltava, tava numa zona de conforto assim, ó, faltando culto. Ah, porque tem outras prioridades, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, no momento. E aí Deus permitiu que o inimigo se levantasse, irmão. Pra quê? Porque quando ele se levanta, como a palavra de Deus diz, quando a gente pensa que a gente está fraco, é ali que a gente está forte. Porque quando a gente está fraco, é quando a gente vai pro joelho orar. É quando a gente faz propósito de madrugada. É o que aconteceu comigo, irmão. O inimigo se levantou. Eu falei: Senhor, a madrugada eu não oro mais. Eu não levanto mais para orar. E o que eu estou fazendo agora? Acordando de madrugada para orar. Então, às vezes, é necessário a gente passar por situações. E aí, aí o João hoje acorda de manhã. Hoje tinha explicadora para ele, só que ele já está de férias, só que a explicadora ainda está funcionando, então ele vai para a explicadora. Mamãe, mas não é justo que eu estou de férias, eu vou para a explicadora. Eu falei: você vai para a explicadora. E aí ele foi, mas aí quando deu 10h30, a explicadora ligou e falou que ele estava passando mal. Ele estava com febre. Aí veio para casa e falei: Senhor, misericórdia. Ali eu botei um louvor, comecei a orar. Falei: Senhor, tá repreendido. Isso aí é o inimigo tentando que eu não chegue na tua casa, que eu não suba aquelas escadas, mas eu vou para a honra e glória do Senhor, porque eu creio que enquanto eu estou aqui, trazendo a palavra do Senhor, Deus está cuidando dele lá em casa. Eu creio que quando eu chegar em casa, minha casa vai estar diferente. E irmã, a senhora com muita propriedade falou aqui o que eu havia falado ontem com o Senhor. Eu falei ontem, eu cheguei aqui muito angustiada, irmão, com a situação. Muito angustiada, mas eu não demonstrei, porque eu falei pro Senhor: Deus, quem tem que saber o que eu tô passando é o Senhor. Muitas das vezes eu chego aqui e começo a chorar, e eu falei: não, o dia de ontem, foi domingo, eu vim aqui para adorar o Senhor. Não importa o que está acontecendo na minha casa, não importa o que está acontecendo na minha família, eu vim para adorar o Senhor. E ontem foi aquele dia que só eu e Deus sabia. E a irmã aqui, usada pelo Senhor, confirmou. E eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E aí o João tá em casa, mas eu creio que quando eu chegar lá, ele vai estar curado. Ele é o meu fã número 1, irmão. Ele fica: mamãe, vai que vai dar tudo certo. Eu queria estar lá. Eu falei: mas Deus sabe de todas as coisas, porque de repente, se ele estivesse aqui, eu não ia poder falar coisas que Deus vai me usar para falar. Ele sabe de todas as coisas. E aí eu me arrumando para vir. Aí veio a minha memória, a irmã Lucélia. O Senhor falou comigo da irmã Lucélia. E aí a irmã Lucélia chega aqui, eu cheguei ali na minha mãe e falei: mãe, eu já posso ir embora. Porque Deus já confirmou o que Ele havia mandado eu falar. E eu já posso ir embora, eu não preciso falar mais nada. E irmã, eu trocando de roupa, o Senhor me incomodou e trouxe a senhora na minha mente. E falou assim: sabe por que ela passou aquele processo lá atrás? Que a médica falou: vai pra casa, vai morrer em casa, vai ficar com seus... Por quê? Pra minha mãe tá aqui. Se
não está aqui hoje pelo que a senhora passou, eu não estou aqui. Se eu não estou aqui hoje, meus filhos não estão aqui adorando o Senhor. Então, às vezes, é necessário a gente passar por propósitos. A gente não entende, mas é para Deus alcançar alguém. E foi a minha mãe. Eu louvo a Deus pela sua vida, que através da sua situação, do movimento que Deus fez ali na tua vida. Minha mãe está aqui para a honra e glória do nome do Senhor. E pela oração da minha mãe, eu estou aqui também. E é isso, irmão. Eu louvei a Deus por ele ter me dado essa confirmação. E aqui a senhora começou a falar do que a senhora passou disso. Daí confirmou que a minha mãe veio aqui. Eu lembro muito bem, eu pequena ali vendendo as coisas na barraca ali com a minha mãe. A senhora magrinha, andando, magrinha, muito magrinha. Era pele e osso. E ali minha mãe fez esse voto, e graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, a senhora foi curada, ela está aqui, eu estou aqui, a minha família está aqui, eu creio que daqui a pouco, não vai demorar, por isso que o inimigo está se levantando. O meu marido, o teu marido, minha irmã vai estar subindo essa porta lado a lado com a nossa família, porque a promessa é de Deus, e se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, irmão. Como diz a palavra de Deus aqui, porque para Deus nada é impossível. O nosso Deus é aquele Deus que fez no passado, que faz no presente, que vai fazer no futuro, irmão. Mas eu vou trazer um outro exemplo daqui, da minha família, que é a Maria Júlia. 3 anos, irmã. Ela virou pro pai dela e falou assim: papai, eu quero uma festa de 4 anos. No salão, eu lembro do pastor falando que quando a gente tem que pedir direito, irmão. E ela já sabe pedir. Eu quero num salão com um trenzinho. Aí o pai dela falou: você vai fazer no salão do condomínio? Ela: não quero. Eu quero um salão com um trenzinho. Aí ele virou pra ela e falou assim: tá bom, eu faço no salão com um trenzinho, mas você tem que parar de mamar. Irmão, tem 1 semana que ele falou isso com ela. Isso cortou o meu coração. Irmão, desde o dia que ele falou pra ela, Maria Júlia tem 3 anos, irmão. Desde o dia que ele falou isso pra ela, ela não me pede pra mamar. Isso já tem quase 10 dias, irmão. O que eu quero que vocês entendam com isso, eu com 39 anos, quando Deus fala pra mim: Dalva, faz isso, vai orar, tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo. Se tu não fizer isso, se tu não tomar uma posição, teu marido não vai vir. Se tu não tomar uma posição, teu marido não vai vir servir contigo. E às vezes eu me faço o quê? De surda, irmão. E elas com 3 anos de idade, irmão. Quem me conhece sabe o quanto ela era agarrada no peito mesmo. Qualquer hora, qualquer lugar, era mamando, era para dormir, era isso, para aquilo. E eu chorei aquele dia, porque eu falei: meu Deus, vai ser uma noite que vai ser horrível, porque ela vai querer mamar, e se eu der, ele vai falar que eu tô... Irmão, ela nem mamou. Ela virou para um lado e foi dormir. Por quê? Ela sabe que se ela não parar de mamar, ela não vai ter a festa dela. Então com Deus não é diferente, irmão. Com Deus não é diferente. Se você não tomar um posicionamento, eu tô falando de mim, tá? Se eu não tomar um posicionamento, Senhor, se eu ficar em cima do muro, se eu não tomar um posicionamento com o Senhor, ter intimidade com Ele, buscar em espírito e verdade, meu marido não vai vir, porque ele não vai ver a diferença em mim, irmão. Ele precisa ver a diferença em mim. E eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. E aí, olha, como Deus é maravilhoso. Se eu for contar aqui as coisas, né, como a palavra de Deus diz aqui, que para Deus nada é impossível. Se eu for ficar falando aqui, eu vou ficar falando a noite toda. Porque Maria Júlia e João Lucas era impossível para todo mundo. Porque logo que eu comecei o relacionamento com o Pierre, com 21 anos de idade, ele virou para mim, ele foi casado 8 anos. Ele virou para mim e falou: olha, eu não quero ter filhos. Não quero. Eu fui casado 8 anos. Não quis filho, não quero ter filho. E aí eu com 21 anos, irmão, afastado do caminho do Senhor, eu falei: quem quer ter filho? Eu pensando: quem quer ter filho? Eu não quero ter filho. E aí, irmão, o que Deus faz? Ele faz um movimento que a gente não entende na hora, como aconteceu com a irmã aqui. Na hora não entendeu, como aconteceu com a irmã Helena, que eu fiquei maravilhada com o que Deus fez na vida dela. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural. E aí ele falou: não quero ter filhos. E aí eu com 21 anos, desviada, eu também não quero ter filhos. Mas o que Deus fez? Deus permitiu que a gente sofresse um acidente voltando de viagem, de manhã. O carro capotou na ribanceira, na Bahia. O carro deu PT, saiu na reportagem que havia mortos. E estavam no carro eu, meu esposo e mais um casal, todos desviados, exceto meu esposo, que
não era cristão. E para a honra e glória do nome do Senhor, Deus enviou um pastor naquele lugar. E ligou para a ambulância. Eu fui para o hospital. Chegando no hospital, um homem que eu nunca vi na minha vida, com a cabeça enfaixada. Ele virou para mim e falou: Deus está te dando uma última oportunidade. Ou você toma uma posição, ou você não terá mais nenhuma chance. Eu falei: Senhor, muito obrigada. Eu chegando naquela viagem, não contei nada para minha mãe do acidente enquanto a gente estava lá. Mas chegando, vim aqui, dei um culto em ação de graça e me firmei na presença do Senhor. Irmãos, e depois disso, passado um mês e pouquinho, o PR falou: para de tomar o remédio. Aí o que eu entendo com isso? Foi necessário a gente passar por aquela situação. Foi necessário eu tomar um posicionamento. Foi necessário eu voltar para a presença do Senhor. Porque se eu tivesse de qualquer maneira, eu não estaria com meu filho hoje aqui, irmão. E outra, Maria Júlia. Já tive um, não queria nenhum, já tive um, já tá bom. Tu não me fala mais de filho não. Era assim, irmão, o papo lá em casa. Só que eu não tinha muita sabedoria, embora estivesse no caminho do Senhor, eu não tinha sabedoria. E aí ele falava que não queria e eu falava: vai querer. Você não quer, mas eu quero. Nem que a gente se divorcie, eu não quero mais, eu arrumo outra pessoa, mas eu vou ter a minha filha. Porque eu tenho sonho de ter uma filha. Eu não quero. Então, aos olhos de todo mundo, às vezes quando ele vinha aqui, falava com o irmão, ele falava, deixava bem claro: não vai ter outro, não vai ter outro, não vai ter outro. Irmão, enquanto eu estava lutando com as minhas forças, enquanto eu estava batendo de frente, o Senhor estava lá de cima só assim pra mim: tu tá perdendo tempo. Tu não me serve. Por que tu tá brigando com as tuas mãos, com a tua arma? Não, deixa que eu resolvo. Deixa pra mim. E a partir do momento que eu entendi isso, irmão, que eu vim aqui no culto e tava tendo uma irmã aqui falando que uns horários pra orar. Eu só sei que eu vim em todos. 3 horas da manhã, meia-noite, 6 horas. Eu falei: eu vou em todos, porque Deus vai realizar o meu sonho. Eu vou ter a minha filha. Eu vim com esse propósito, com essa fé e vim. E aí naqueles dias eu senti aqui na hora da oração o Senhor falando comigo: você está levando a tua vitória. Amém. Você está levando a tua vitória. Eu falei: eu recebo. Eu chorava. E aí o pastor falou: tem uma pessoa aqui que está levando a vitória dela hoje. Eu falei: Senhor, muito obrigado, eu recebo. E aí quando eu desci as escadas, o pastor me chamou no portão e ele falou: a pessoa que está recebendo a vitória é você. Eu falei: Senhor, muito obrigada pela confirmação. E aí para eu ter a minha filha, eu tinha que passar por outro processo, né? Porque as coisas, como já foi falado aqui pra gente, né, que serve ao Senhor, não são fáceis. Porque se for fácil, a gente não ia estar aqui, irmão, vamos ser sinceros. Se a gente não tivesse problema, nós não estaríamos aqui. E aí precisou passar por tudo que eu passei, que os irmãos sabem do testemunho aqui do meu casamento. Precisou eu, mais uma vez, me embaraçar. Chegou a pandemia, eu me embaracei de novo, irmão. E comecei com a desculpa de que não pode sair de casa porque tem a pandemia, eu não posso cultuar porque tem a pandemia. E deixei o inimigo entrar na minha mente em relação a isso. Peguei Covid 2 vezes, minha família pegou em casa. E não vinha para a igreja. E nisso o inimigo começou a entrar na minha mente. Eu comecei, irmãos, diante do Espírito Santo de Deus, minha mãe é prova viva disso. Eu vim aqui, o pastor não está aqui, mas eu vim aqui para falar com o pastor: pastor, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero vir entregar minha carteirinha. Mentira, mãe. Eu vou entregar minha carteirinha. Ele falou: não faça isso. Você não tem uma igreja ainda para você ir. Espera você achar uma igreja. Eu falei: não, mas eu não quero mais, mãe, eu não quero mais. Ele falou: o inimigo está querendo trabalhar no teu casamento. Eu não estou falando isso para te assustar, para você não sair da igreja não, mas você vigia. Irmão, não vigiei. Vigiei, não vigiei. Continuei da mesma forma. Deixando o inimigo no meu carro, já não entrava mais louvor, era sertanejo. O tempo todo. Não entrava mais. E ler a Bíblia, muito longe de mim, jamais. E aí o que fez? Dei brecha. O inimigo entrou no meu casamento, irmão. O inimigo colocou uma penina no meu casamento, fez uma arruaça. E eu falei: meu Deus, mas Deus é misericordioso. Uma semana antes de eu descobrir tudo, eu me reconciliei com o Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. Eu sentei lá atrás, o pastor Roberto pediu para as irmãs me abraçarem. Eu vim aqui na frente e colocou o louvor árvore cortada. Eu chorava e eu agradecia a Deus. Mas ali Deus já estava me preparando para o que eu iria passar.
E é assim que Deus faz, irmão. Ele avisa. Ele avisa e cabe a nós querermos entender, né? Porque às vezes a gente se faz de desentendido. E ali o inimigo entrou na minha vida, entrou no meu casamento, fez aquela arruaça, onde eu pensei que não ia mais restaurar o meu casamento, onde eu pensei que minha filha não ia ter mais. Eu pensei, irmão. Mas Deus não deu a última palavra naquele momento. O Senhor, como a palavra de Deus diz, há alguma coisa impossível para Deus? Não tem nada impossível para Ele, irmão. E mesmo sem fé, sem esperança, o Senhor restaurou o meu casamento. O Senhor me deu a minha filha. Irmão, isso é coisa para Deus, irmãos. Porque é só Deus que faz esse impossível. E assim como Ele fez na minha vida, eu vim aqui profetizar para cada um de vocês. Eu não sei o que vocês têm clamado, têm passado. Eu sei de mim, irmão. Mas ninguém precisa saber também não. Vai pro teu quarto como o Senhor manda, ajoelha e ora. Porque Ele é fiel para cumprir muito mais ainda aquilo que mesmo só pensamos. E foi assim na minha vida. Realizei o meu sonho. Quando eu engravidei, o Pierre falou, é um menino. Eu falei, não é. Isso aqui é a filha da promessa. É uma menina. E dito e feito, irmão, veio a Maria Júlia, para a honra e glória do nome do Senhor. É uma bênção, é a paixão da vida dele. E é assim que Deus faz, Ele confunde. E o que eu quero dizer para você com isso, irmão, confia nesse Deus que nós servimos. Não importa a circunstância que você esteja passando. Não importa como tu deixou a tua casa. Eu deixei meu filho com febre em casa. Eu deixei meu esposo lá, ó. Só Jesus sabe. Mas eu creio e profetizo que quando eu voltar, a minha casa vai estar transformada. O meu filho vai estar curado. Porque enquanto eu estou aqui, Ele está passando lá. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na vida daquilo que você está pedindo. Seja uma libertação, seja uma porta de emprego, seja, eu não sei o que vocês têm clamado, irmão, mas o Senhor sabe. E ontem, com muita propriedade aqui, ouvindo o decorrer do culto aqui, eu fiquei maravilhada com tudo que foi falado. Irmãos, a gente está aqui com um único objetivo, irmão, que é o céu. A gente não pode esquecer disso. Então que nós possamos seguir firme na presença do Senhor. Que nós não venhamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. A gente está aqui para orar, para buscar, para louvar, para adorar o Senhor. E ontem eu vim determinada. Eu falei, eu não vou, meu coração está doendo. Minha mãe não sabe. Ninguém precisa saber. O único que precisa saber o que a gente está passando é o nosso Deus. Porque por mais que eu conte para minha mãe, ela pode até orar por mim. Mas ali depois, não sei, às vezes o que eu estou passando é propósito meu com o Senhor. Né? Não falam que às vezes quando a pessoa está passando um processo, você tenta ajudar, o vento vem para você? Então é melhor ficar quietinha. E aí eu entro no meu quarto, oro, estou no propósito. E é isso, irmão, não podemos desanimar. Continua firme. E eu vendo mais aqui sobre esse capítulo, né? Eu vi aqui, eu fico imaginando Maria naquele momento que o anjo chegou para ela. E às vezes o profeta, como já foi falado aqui, chega pra gente e a gente se sente tão pequena. E aí o profeta te fala alguma coisa e você fala, ih, não é de Deus não, porque isso não vai acontecer mesmo na minha vida, porque isso é impossível. Irmão, é impossível meu e teus olhos, mas para Deus nada é impossível, irmão. E aí o anjo chega para ela e fala que ela vai gerar. Como, irmão? Como? Se ela é virgem, né? Mas é assim que Deus faz, Ele confunde. Ele pega o pequeno e faz governador, Ele faz o impossível. Eu, irmão, antes de estar aqui, já é a segunda vez que eu vim pregar, estou nervosa do mesmo jeito, não repare. Mas eu me sinto tão pequeno, falei, Senhor, só o Senhor para me colocar naquele lugar e falar, eu sou tão falha, tão pecadora, e as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, irmão. Aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui somos todos iguais perante ao Senhor. Nós somos pecadores, mas não podemos viver no pecado. Todo dia eu peço misericórdia, eu peço perdão ao Senhor, porque nós somos seres humanos. Aqui já foi falado de perdão. Eu louvo a Deus que eu consegui sim perdoar o meu esposo. Eu louvo a Deus que eu não penso mais no que aconteceu, irmã Mari. Isso ficou no passado. Agora o que eu luto é pela libertação do meu marido. O que eu luto é oro pela libertação dele.
sabe? O que passou, passou, irmão. Só que o que passou a gente tem que esquecer. Só que a gente tem que testemunhar também o que a gente passou. Porque se eu não tivesse passado por esse processo no casamento, eu não estaria aqui hoje testemunhando o que Deus fez no meu casamento. De repente tem gente que está passando por algum processo aqui no casamento. E como eu falei, que Deus restaurou, que Deus me abençoou, que Deus me honrou. Deus vai fazer isso na tua vida também, seja na área do teu casamento, da tua saúde, de uma faculdade que você acha que é impossível aos teus olhos, ela não tem condições. Irmão, nós somos filhos de Deus, dono do ouro e da prata. Basta você estar na posição, irmão. Eu aprendi que é dessa forma. Assim como Maria Júlia entendeu que se ela não parar de mamar, ela não vai ter a festa dela, se é com o Senhor. Se a gente não tomar uma posição, se a gente não confiar, se a gente não orar, se a gente não buscar, Ele não vai realizar, irmão. Ele tá lá assim, ó. Ah, minha filha, poxa, tá vendo? Eu tenho tanta coisa pra você, tanta coisa que você nem imagina que eu quero realizar na tua vida, só que você não me ajuda. Você não acorda pra orar. Você não abre a Bíblia. Como que tu quer que eu realize isso? Isso é tão simples pro Senhor. É muito simples Ele realizar, irmão. Basta uma palavra, basta um toque. Basta Ele agora, eu aqui pregando a palavra do Senhor, e eu profetizo que Ele está entrando com providência na vida do meu filho, do meu marido. Basta um toque dEle. Se Ele achar que eu estou preparada para receber essa bênção, Ele vai tocar lá agora. Se Ele achar que eu não estou preparada, Ele não vai tocar. Não adianta. Não adianta tentar passar a vontade do Senhor. Não adianta tentar passar à frente do Senhor. Espera. Espera porque Ele confirma. Espera porque Ele te dá a resposta. Ora. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Ajoelha e ora. Mas tá difícil? Tá muito difícil. A prova tá muito difícil. Ah, mas tá difícil pra mim também, irmão. Mas se a gente não fizer dessa forma, se a gente não tomar um posicionamento, vai ficar difícil. Eu sinto lhe informar, não vai melhorar. Vai melhorar a partir do momento que tu tomar uma posição, que eu tomar uma posição. Por quê? Tava tudo bem pra mim até uma semana e meia atrás. Tava tudo bem. Mas se tava tudo bem, como já foi falado aqui, se tava tudo bem, tem alguma coisa errada. Eu não tava fazendo a vontade do Senhor. Porque quando a gente passa a fazer a vontade do Senhor, o inimigo ele vem com força. E aí quando ele veio, quando ele se levantou, eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu não fiquei com medo. Eu não chorei. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu sei que eu vou estar naquele lugar. Na segunda-feira, o inimigo querendo, o diabo querendo ou não, eu vou glorificar o teu nome. E vou falar o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda há de fazer na minha vida. Irmãos, eu lembro, assim, aqui a gente tem que contar coisa, edificar, né, a fé, como já foi falado aqui. Eu lembro que na minha infância, irmão, eu nunca cogitava em viver coisas que eu já vivi, sabe? E isso é pra edificar a tua fé. Deus está me falando que tem pessoas aqui que tá sabe, nada acontece na minha vida, eu não tenho, sem perspectiva de sonhos, sem perspectivas. O Senhor manda dizer para você, irmão, para com esse pensamento. O nosso Deus é tão grande, o nosso Deus é sobrenatural, o nosso Deus é um Deus de impossível. Como a palavra de Deus diz aqui também, que eu separei aqui, né? A mulher do fluxo de sangue, irmãos, ela ficou 12 anos. 12 anos gastando dinheiro lá com os médicos. E ninguém descobriu o que ela tinha, irmão. Quando bastou ela tocar. Bastou ela buscar. É fácil, irmão, é só a gente buscar o Senhor que as coisas acontecem. Mas às vezes a gente quer as coisas de bandeja. Eu falo por mim. As coisas não estão acontecendo. Aí eu estou sem força. Aí eu não vou orar. Não vou orar porque já não está acontecendo. Não vou orar, irmão. Sinto muito. Mas se você não orar, se você não jejuar, se você não acordar de madrugada, se você não sair da tua zona de conforto, você vai permanecer desse jeito. Deus tem falado comigo tremendamente a respeito disso. Enquanto você não tomar uma posição, enquanto você não me buscar com intimidade, no profundo, isso é pra mim, irmão. Seu marido não vai subir aquelas escadas. Aí o que eu tenho que fazer, irmão? Me fala. Orar e buscar. É o único caminho, irmão. Então eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu vim aqui hoje, essa noite,
para profetizar na vida de vocês. Profetizar que o que vocês chegaram aqui pedindo ao Senhor. Eu não sei, irmão, se é uma porta de emprego, se é uma libertação de um filho, de um marido, de uma esposa. Uma cura, Senhor, você está no lugar certo. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados. E a última palavra é dele, na minha e na tua vida. Não adianta o diabo se levantar e falar, essa família não tem mais jeito. Porque foi isso que ele profetizou na minha família. Ele profetizou isso na minha família. Porque quem via, irmão, imaginava que aquilo ali estava perdido. Meu Senhor da... A família dela não tem mais jeito, eu consegui. O inimigo falou. Mas a partir do momento... Eita, Jesus. Eu falo mais. Aconteceu o que aconteceu, porque eu dei brecha, me afastei da presença do Senhor, e o Senhor permitiu que acontecesse. Tá? Foi permissão do Senhor, porque às vezes a gente acontece as coisas e fala, foi o diabo. Foi o diabo. Não, na minha vida foi o Senhor que permitiu. Porque se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não estaria aqui hoje pregando a palavra do Senhor. Eu não estaria com a minha família restaurada. Embora o inimigo use muito meu esposo para mim, para me afrontar. Mas, irmão, o Senhor tem me moldado. O Senhor tem me transformado. Eu tenho ficado quieto, tenho que ficar calado. Sabe por quê? Não adianta. Não adianta. Se você bater de frente, é pior. Vai pro teu quarto, ajoelha, ora. Não consegue orar? Chora, porque o Senhor, Ele sabe o que passa dentro da gente. A partir do momento que eu tive essa consciência, irmão, isso aqui é rosa. É rosa. É assim agora, irmão. Quem me justifica é o Senhor. Quem vai na minha frente é o meu Deus. Eu não discuto mais. Mas eu creio, irmão, que através dessa transformação, dessa mudança que Deus está fazendo na minha vida, Deus está alcançando Ele está percebendo que aquela mulher do passado já não me cabe mais. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. A gente ficar remoendo as coisas que passaram. Já pensou tudo que eu passei? Quando eu chegar numa briga com ele, eu jogar? Aí eu não perdoei. Porque quando a gente perdoa, irmão, a gente pode lembrar. Mas, tipo, Senhor, já está no passado. O que eu vou viver daqui pra frente são coisas novas. São promessas tuas. É o sobrenatural. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Desde o momento que eu subi essa escada, eu falei com a minha mãe, eu já posso ir embora pra casa, porque tudo que eu ia falar foi falado aqui. Mas para quê? Deus precisava testemunha. Deus precisava com que eu entendesse que eu... Confirmação. Isso aí, minha irmã. E é assim que Deus faz. Eu estou maravilhada com tudo que Deus tem feito, tá? E o que eu tenho para falar para os irmãos é isso. Não desiste da tua casa, não desiste da tua família, não desiste do teu casamento, não desiste do teu filho, da tua filha, não desiste, Senhor. Continua orando aquele diagnóstico que veio lá, ó, como veio para a irmã Helena. Eu creio que ela ficou angustiada, porque nós somos seres humanos, mas ela orou, a igreja orou e Deus deu vitória à nossa irmã. E a vitória da nossa irmã é a minha, a nossa vitória. E isso é o que Deus faz, irmão, na minha vida e na tua. O que a gente está passando hoje não quer dizer que é o nosso amanhã. O que a gente está passando hoje é o que a gente precisa estar passando hoje para a gente crescer espiritualmente, para a gente deixar de ser menino na presença do Senhor. Isso é para mim, irmão. Não estou falando, sabe? É para mim que Deus fala primeiro aqui no meu coração. Eu tenho que ser exemplo na minha casa. Hoje eu falando com uma colega minha que fez curso comigo. E aí eu botei, né, que eu ia pregar. E aí ela viu nos meus status e ela falou assim: vai lá que vai ser uma benção, irmão. Ela é da macumba lá. Ela falou, vai que vai ser uma benção. Eu já fiquei assim, Senhor. Aí ela, vai que vai ser uma benção. Eu falei, poxa, eu tô nervosa, não sei o quê. Aí ela virou pra mim e falou assim: não fica nervosa não, porque você, para falar de Deus, você fala muito bem. Eu falei, meu Deus, como assim? Né? Eu me sinto tão pequeno, não faço nada além do que... E ela falou, sabe aqueles momentos que a gente passou, que você me dava carona para ir pro curso e você ia falando de Deus para mim naquele carro?
Então, tá tudo guardado aqui no meu coração. Eu não falava pra você, mas você não sabe o quanto aquilo me levantava. O quanto eu saía de casa brigada com meu marido, com a minha filha, e você com a palavra lá. Irmãos, eu fiquei assim, ó. Eu falei, olha como é que o Senhor faz, irmão. Eu não imaginava o que ela passava e hoje ela foi lá soltando pra mim. Vai que vai ser uma bênção. E meu esposo sabia que eu ia estar aqui hoje. E ele, por conviver comigo, ele poderia ter virado pra mim e ter falado, vai que vai ser uma bênção. Não. Veio uma colega minha, que eu nem tenho mais contato assim, porque acabou o curso, que é da Macumba, que virou pra mim e falou isso, irmão. E é como foi falado aqui, às vezes é o de dentro da própria nossa casa, que tenta nos humilhar, que tenta nos frustrar, mas está repreendido em nome de Jesus. Eu amo meu marido com todas as forças, eu profetizo que Deus está alcançando a vida dele naquele lugar. Eu profetizo que aquele coração de pedra está sendo tirado agora. Eu profetizo que aquela ambição vai ser tirada agora, porque a palavra de Deus diz, onde você idolatra o dinheiro, o Senhor não se faz presente. Então, que o Senhor alcance a vida de cada um nessa noite. E eu fiquei tão feliz com o relato daquela moça. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Eu não sabia que naquele momento que eu estava dando carona para ela, com o louvor ligado, falando do Senhor para ela estava recebendo e guardando. Porque muitas das vezes a gente começa a falar para as pessoas e as pessoas não demonstram se estão gostando, se não estão. Mas não, quero saber, continua falando do amor de Deus. Eles falando que estão gostando ou não, a gente está aqui para servir, a gente está aqui para fazer o ID do Senhor, irmão. E é assim que eu tenho feito, é assim que eu tenho pedido ao Senhor, que faça na minha vida, que faça na vida do meu filho, da minha filha, da minha mãe. Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a minha mãe hoje. E, irmãos, eu vi aqui também, eu estou nervosa, irmão. O Senhor está aqui nesse lugar, eu estou sentindo a presença dEle. Amém, glória a Deus. Tá na hora já, né? Peraí, e eu quero dizer assim, o que eu tinha para falar, agora eu fiquei nervosa. Eu falei, o Senhor é o Deus que salva, liberta, é o Deus de ontem, do passado, do presente, do futuro. Basta você crer nas promessas dele, basta você ouvir a promessa, mas a promessa ela vai se cumprir a partir do momento que a gente tomar uma posição com o Senhor. Porque o Senhor me prometeu muita coisa, irmão, mas enquanto eu estava de qualquer maneira, Ele não vai cumprir, não. E quando eu tiver de qualquer maneira, Ele não vai cumprir. E como foi falado aqui aquele louvor, quem tem promessa de Deus não morre. Irmão, eu penso diferente. Eu acho que eu morro sim, porque eu posso ter a promessa. Deus pode ter usado a irmã para prometer para mim, mas se eu sair da presença do Senhor, ela vai se cumprir na minha vida? Não vai, irmão. E as coisas com o Senhor é muito séria, irmão. A irmã falando aqui, eu fiquei só lembrando assim. Ai daquele que mexer com a mulher de Deus, né? Filha de Deus. Ai daquele que enfrentar a filha de Deus. Ai daquele... Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor já falou comigo. Amém. Não peça misericórdia quando eu tocar. Não peça misericórdia. Eu falei, Senhor, já entendi. Não vou pedir, não. Vai ser com Ele e com o Senhor. E eu louvo a Deus, irmão, por essa igreja. Eu louvo a Deus por estar aqui diante de tudo que aconteceu nesse final de semana para eu não estar aqui. Para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui dizendo que Deus salva, liberta. E o melhor, irmão, se tu estiver na posição, Ele ainda te leva para o céu, para viver lá na glória com Ele. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade, muito feliz com tudo que já foi falado aqui. Só cumprimentou o que Deus havia falado comigo e dizer para minha irmã que eu recebo a profecia, eu profetizo na tua vida também. Nós vamos cantar o hino da vitória, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele vai cumprir na minha vida, Ele vai cumprir na tua. Ele vai tocar naquele homem. Ele vai tocar naquele homem, assim como está tocando no meu agora. No poder que é no nome de Jesus, eu profetizo que para a honra e glória do nome do Senhor, nós vamos subir aqui lado a lado. Eu com o meu casal, meus filhos e o meu marido, e você com o teu casal e o teu marido. E o nome do Senhor vai ser glorificado, porque nós não estamos aqui em vão, minha irmã. Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu louvo a Deus por tudo que Ele fez na tua vida.
E é o que eu falei aqui, se não passa pelo processo, não tem vitória. E você passou pelo processo e teve a tua vitória e ainda não terminou. Porque Ele vai subir essas escadas em nome de Jesus. Recebe assim como eu estou recebendo, minha irmã. Eu quero deixar um louvor aqui, tá? Só para já terminar.